pode falar? Pode, boa. Vamos então ouvir agora a Ana Cantarelli, que toda quarta-feira está aqui com a gente. A Ana, que é presidente da ABRH Pernambuco, a Associação Brasileira de Recursos Humanos, e ela, claro, sempre traz dicas muito valiosas para a gente, né? Hoje a gente vai falar sobre currículo, como que faz diferença o que você coloca ou o que você não coloca no seu currículo. Vamos convidar, então, a Ana Cantarelli para tomar esse cafezinho gostoso aqui com a gente, falar sobre esse e outros assuntos, né, Ana? Bem-vinda! Vamos fazer um brinde? Eita, hoje é com água, tá? Bom dia! Ótimo, não tem problema, pode trazer. Já trouxe, o cafezinho foi mais cedo um pouquinho. Oi, Isli, bom dia, querida. Ana. Tudo bem? Tudo bem, Ana, e você? Obrigada por estar aqui mais uma vez, é um privilégio, Ana, receber você aqui toda quarta-feira. Obrigada, bem-vinda. Imagina, uma alegria, muito obrigada. Nossa, que tema bacana temos hoje, né, Isli? Ana, olha, eu vou dizer, eu recebo tanta pergunta sobre isso, as pessoas perguntando, poxa, e às vezes eu recebo currículo, as pessoas dizem, olha, me ajuda e mandam um currículo. Eu não sou recrutadora, né? Quando eu conheço alguém que eu sei que está recrutando, eu até envio, mas isso me deixa preocupada, porque às vezes eu recebo uns currículos que as pessoas, de fato, não tiveram talvez a orientação para preparar melhor. E isso faz diferença quando vocês, profissionais de recursos humanos, pegam um currículo, não faz, Ana? Faz muita diferença, Isli. Na verdade, a gente precisa fazer o exercício de compreender, a gente no sentido da pessoa que está mandando o currículo. Faça o exercício de compreender que o recrutador olha diversos currículos, às vezes centenas de currículos, dependendo do tamanho da vaga. Imagina isso, Isli. É muita gente para ver, para olhar, para fazer o exercício de avaliar e entender que esse é que é o grande objetivo. Você que precisa pensar sobre o seu currículo, você precisa olhar sobre essa ótica. O que o recrutador quer, quando ele olha o seu currículo, é checar se o seu currículo tem relação com a vaga que ele está precisando ocupar. É isso que ele precisa fazer, o que a gente brinca dizendo de dar o match, para usar uma palavra hoje do mundo da moda, né? Ou seja, o que é o match? É o encontro, né? Ok, eu tenho aqui uma vaga que precisa desse perfil, o que é que esse candidato, nesse currículo, está me dizendo que ele tem? Então, um ponto muito importante, talvez o mais importante que você precisa considerar, é que você, no currículo, seja ele impresso ou enviado pelo site, porque isso também é um ponto que você precisa considerar. Existem muitas organizações, muitas empresas hoje, Isli, que não usam mais o currículo de papel. Verdade. Nem recebem, né? Nem recebe. Você não vai adiantar você deixar na porta da fábrica, entendeu? Você mora aí perto, tem uma unidade fabril perto da sua residência, você quer ir lá deixar? Não vai adiantar. O que vai adiantar é você saber como é que você faz chegar isso no recrutador. Como o Isli estava dizendo, é ótimo, o Isli tem um acesso enorme, tem acesso a várias pessoas, bacana, mas ela não é a pessoa indicada para receber, porque ela tem que chegar na mão de quem conseguirá olhar o seu currículo, verificar, absorver o seu currículo. Então, mandar para um e para outro aleatoriamente pode ser uma perda de energia. Então, a coisa mais importante é você direcionar para a pessoa certa para poder fazer isso. Esse é o primeiro ponto, Isli. Chegando nessa figura, é onde vem a história. Como é que o seu currículo está escrito, Isli? Como é que essa pessoa está se apresentando? Veja, o currículo é o cartão de visita, ok? Sim. Essa é a ideia. Então, o currículo chega primeiro do que você. Você só será chamado para o próximo passo se o seu currículo der o match, que a gente está brincando com a história. Ou seja, fez sentido para o recrutador? É como se ele dissesse, entendi, dessas centenas de currículos que eu tenho aqui 10, às vezes 15, 20, veja que não é um número grande, que é que encontra o match. Daí, o match precisa ser, esse encontro precisa ser a partir do que está escrito lá, para depois ela checar competências, sua performance numa entrevista. Às vezes as pessoas se preparam para uma entrevista achando que é, como diria minha mãe, o bicho-papão. Ou seja, eita, se eu não passar na entrevista, querido, pense uma coisa, tem uma etapa anterior. Você tem que ser, pelo menos, chamado para a entrevista. Pois é. E só vai ser chamado se o seu currículo chamar a atenção, né? Exatamente. Então, agora, Ana, vocês observam ali, quando a gente escreve assim,
eu gostaria de, sei lá, meu plano é trabalhar em tal função, ou eu sou uma pessoa que tem tais habilidades. Antes de falar a minha formação, a minha experiência, ali em cima vale colocar meio que um resuminho sobre mim? Super vale. É a primeira coisa que você precisa considerar quando você vai olhar. Imagine que você está lendo o currículo de qualquer pessoa. Você faz um olhar, aliás, toda leitura é assim, né, Isa? A gente é alfabetizado assim, a gente começa a olhar de cima, porque tem uma construção até chegar embaixo. Sim. Você não começa a ler de baixo para cima, você começa a ler de cima para baixo, porque é verdade. O adequado da leitura. Então, o primeiro ponto, logo em cima, que você coloca no seu currículo, é fundamental que chame a atenção para incentivar a leitura do restante do currículo. Você precisa dizer sim para que você quer esse modelo, o que é que você quer com essa vaga. Então, o que é que você está ofertando para a empresa? Então, você quer participar de uma vaga ou de uma oportunidade de trabalho para a área tal. Seja específico. Não diga contribuir para o crescimento da empresa. Querido, de um modo geral, não adianta nada, né? Todo mundo quer fazer isso, mas qual é a vaga? Lembra que o recrutador está procurando um perfil para uma vaga. Ele não está procurando alguém para salvar a empresa. Ele está procurando uma pessoa para aquela vaga. Então, você precisa alinhar. É muito importante que você saiba antes, Isli. Mande para antes. Então, você sabe antes e você manda diretamente para aquela vaga. Ana, mas eu quero participar de 10 vagas. São 10 currículos diferentes. Sério, Ana? Você tem que parar e pensar, então, em cada vaga que você quer concorrer. Sim, porque, veja, é possível que você diz, mas, Ana, é o mesmo currículo, a pessoa sabe que é o mesmo currículo. Gente, não considere isso. Considere que nas empresas você tem várias pessoas dentro da área de recursos humanos e que essas empresas, essas áreas, tem cada uma para trabalhar uma determinada vaga. Numa empresa de grande porte, às vezes, você tem centenas de vagas abertas por um movimento que a empresa está fazendo de expansão, de crescimento, e aí o que acontece? Você acha que só tem um recrutador olhando tudo isso? Claro que não, você vai ter pessoas de RH, cada uma na sua área, olhando. Então, tem alguém que está olhando a vaga do comercial, tem alguém que está olhando a área de logística, tem alguém que está olhando a vaga administrativa, a vaga de vendas, e aí o seu currículo foi para um lugar só. Olha entende só. Que você está perdendo e não vai ser esse recrutador que vai dizer, não, esse currículo não serve para aqui, serve para lá, e mandar para outra área. Ele não vai fazer isso. Às vezes isso pode acontecer, Isli, mas tem que ter uma conexão muito grande e ter tempo para olhar essa vaga. Porque quando é um volume... Está em falta, né? Isso a gente não tem. A gente quer resolver logo, a vaga precisa ser fechada logo. Por quê? Porque aquela função que a gente está dizendo está fazendo falta na produção, na comercialização, na entrega. Gente, as pessoas trabalham porque têm resultados a entregar para fazer a organização funcionar. Você não está lá de enfeite, como a gente diz. Você está lá para fazer a coisa acontecer. Se tem uma vaga aberta, tem uma necessidade de entrega, de trabalho, de resultado, de produção ali. Então, a empresa precisa desse time sendo feito rapidamente para poder dar conta disso. Então, esses são pontos importantes. Agora, e um ponto que não pode ter no currículo de jeito nenhum, ou que quando os recrutadores veem, já descartam. Tem alguma coisa assim que faz, essa pessoa aqui de jeito nenhum. Tem algo que a gente coloca no nosso currículo que queima? A forma da escrita. Como assim? Erros de português. Erros de português, isso existe com muita frequência. Questões relativas, por exemplo, que você percebe que a pessoa não teve o cuidado na escrita. Tipo copiar e colar, sabe como é isso? Sabe quando você está com muita pressa fazendo um texto? Aí você pega, copia e cola, aí o segundo texto, você não deu uma lidinha para ver como é que ficou. Aí tem palavras desconectadas. Então, tem um começo de uma palavra com o final de outra e essa palavra não diz nada com nada. Isso existe mais do que você possa imaginar. Ainda existe. E aí a pessoa nem olha, porque, olha, o que é que está por trás dessa ação? O que é que a gente, como recrutador, olha? A pessoa não teve o cuidado na escrita. Por que ela vai ter que ter porque ela vai ter cuidado na execução do trabalho dela? Está dito claramente como é o perfil. Então, a gente nem olha, entendeu? A gente nem vai gastar tempo, como a gente diz com isso. Gente, olha para cá, gente, olha que currículo mal escrito, que pena. Sua forma de comunicar ali no currículo fala sobre você, né? Entrega um pouco sobre você. Exatamente. E a gente tem Ana, o marido mandou perguntar o que é estar. Isso?
Ele se pergunte a Ana aí o que é estar. Eu confesso que eu não sei. É que a gente fica conversando nos bastidores, né? O diretor aqui comigo, e eu pedi para ele, Léo, põe isso aí quando eu estiver falando. Está exatamente o próximo passo da história da descrição do currículo. Quando a gente coloca isso que você diz em cima, que é, ok, para que é que eu quero, qual é a vaga que eu estou concorrendo, em seguida você vai para as suas habilidades. Aliás, isso rola uma conversa só sobre isso, pode ser até a próxima, Isley. Como você descrever essa questão das habilidades? Certo. Porque isso é muito amplo e daria uma boa conversa. Mas eu quero trazer hoje a questão da experiência. Porque a questão da experiência vai ser um diferencial para algumas alavancagens nesse pós-pandemia. A gente já está falando sobre isso em alguns grupos de recursos humanos, e a gente já tem conversado sobre essas questões. Em algum momento, a gente vai precisar, para algumas atividades, vai precisar de gente que tenha minimamente um traquejo já existente naquela área. A gente não vai necessariamente ficar copiando e colando experiências anteriores, porque o mundo mudou e a gente vai precisar acompanhar isso. Mas haverá uma necessidade de análise bem detalhada sobre isso. E o estar entra aí. Estar é uma palavra do inglês, é estrela, mas não tem nada a ver com estrela. É só para você lembrar e ficar decorando isso. Estar são as iniciais das palavras situação, tarefa, ação, resultado. Você precisa decorar isso. Olha, você vai pegar esse vídeo depois, que a gente está fazendo aqui do YouTube, e vai mandar para Deus e o mundo, porque as pessoas precisam entender isso. Quando a gente que é recrutador recebe o descrever das experiências, por favor, você não precisa dizer o tempo que você passou em cada uma daquelas funções. Isso não é relevante. Eu não quero saber o quanto de tempo você passou numa atividade, se foi 2 meses, se foi 5 anos, se foi 3 dias. Isso não faz diferença. Por quê? Porque nisso eu tenho na sua carteira profissional. Eu não preciso saber isso. Cartão de visita e currículo. O que é que você precisa dizer lá? Situação. Então, a primeira coisa que você vai fazer quando você descrever suas experiências a partir de agora é você, claro, você vai dizer qual foi a empresa que você trabalhou, ok, mas você precisa descrever situações. Então, quando você estiver pensando na sua experiência profissional, pense assim, qual era o contexto? Qual era a situação que eu estava vivendo? Exemplo, a minha área tinha uma meta de atingir 200 unidades de venda por mês. Isso é uma situação, ok? Esse é o essa situação, você vai descrever isso. Depois você vai descrever qual era a sua tarefa. O que é a ideia da tarefa? Quais eram as suas responsabilidades nesse segundo ponto? Qual eram as suas responsabilidades? A situação era, você tinha que vender, situação era o contexto, você tinha que vender 200 unidades mês. Qual era a sua tarefa naquilo ali? Qual era a sua responsabilidade naquela história? Você precisava liderar um time, por exemplo, para fazer isso acontecer. Isso era a sua responsabilidade, você estava à frente do time, por exemplo. Gente, ir à frente do time não significa dizer que você era gerente, supervisor. Se você, em algum momento da sua vida como vendedor, você liderou uma ação de vendas, você liderou uma ação de vendas. Coloque isso a seu favor. Coloque isso a seu favor. Não, mas não era o cargo, não era o cargo. Eu não estou perguntando qual era o cargo, eu estou perguntando o que você fez. Eu preciso encontrar alguém que caiba naquela atividade, lembra? Então, você que liderou, pode ser que você consiga liderar o que eu preciso para a minha empresa também. Você já fez isso. Olha aí. A sacada, entendesse isso? É a sacadinha da história. Então, você pode sim dizer, você não liderou? Ah, Ana, mas só tinha uma pessoa. Eu ouço tanto isso, as pessoas ficam se desculpando. Mas, Ana, só tinha uma pessoa. Eu falei, gente, preste atenção. Você era ou não era o líder entre você e a outra pessoa? Valorize isso, né? Isso, de quem era a responsabilidade sua? Ok, pois você liderou. Simples assim. Muito bom. Escreve lá que você liderou o time. Essa é a tarefa. Ação, o estar, né? O A de estar. Onde é que está a ação? A pergunta que você responde aqui é, ok, diante da situação, que era vender 200 unidades mês, por exemplo, diante da tarefa de liderar, o que é que você fez? O que é que você fez? Qual foi a sua ação, né? Qual foi a sua ação? Então, você pode dizer, ok, eu trabalhamos na divulgação, certo? Com que fiz uma lista de clientes novos e consegui uma degustação do meu produto. Isso é ação. Gente, você faz isso todo dia. Você que está trabalhando faz ações para resolver
a situação e a tarefa todo dia. Porque se você não fizer isso, você não está trabalhando. Você tem ações todo dia para fazer. Então, quais foram as ações? Escreve lá. Então, fizemos uma divulgação, procuramos novos clientes, fechamento, fizemos ali degustação. R de resultado. Porque, Qual veja, foi o resultado, a empresa né? quer saber exatamente quais foram os resultados daquela ação que era da sua responsabilidade, que era uma tarefa que lhe foi dada. Gente, o que é que um recrutador está vendo nessa história? Como é a sua condução no processo. Isso é sua experiência. A sua experiência Olha, não minha é um gente, Ana papel. deu a chave do tesouro para a gente. Entendeu? É isso que você precisa fazer. Nesse resultado, você precisa dizer. Agora, olha, presta atenção numa coisa. Seja sincero. Não vai mentir dizendo que tinha 200 unidades e você atendeu 250, 300. Não vai fazer isso. Porque RH conhece RH. E a gente vai vir com essas coisas à tona depois, se isso aconteceu. Porque Quem em algum mentira tem momento perna curta, né? não funciona. Nunca minta, nem no currículo, nem numa entrevista. Não faça isso. Isso não fica não é bacana para você como profissional. De novo, qual é a mensagem que está sendo passada, Isli? Que você pode ser antiético com a empresa também. Se você mentir, Olha você aí. pode fazer isso mais adiante. Então, é isso que está sendo dito. Olha. Então, aqui nesse resultado, o que é que você vai colocar? Concretamente, o que você aconteceu. Então, no final dessa ação, lembra que você fez uma ação de degustação, de procurar novos clientes? Ok. Conseguimos alcançar um resultado de 190 unidades no primeiro mês. No segundo, conseguimos 200. No terceiro, conseguimos 210. Ok, está dito o resultado. Você não precisa fazer um histórico de 200 anos que você ficou vendendo aquilo. Não precisa. Mostra que você... O que é que você está mostrando com o resultado aí? Você está fazendo uma curva ascendente. Você vai dizer, mas Ana, o segundo mês não foi tão bom o resultado. Bacana, você pode inclusive dizer. E você já diz, no terceiro mês... convertemos uma ação e fizemos assim, 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 tivemos esse resultado. Minha gente, eu não sabia que isso fazia tanta diferença. Completa diferença. Esse é o método STAR, que a gente diz, que dá um match, né? Que é isso que chama atenção, porque, veja, você diz, mas Ana, não é uma ação muito grande. Gente, você faz isso todo dia. Presta atenção na sua prática e registra, escreve, gente. Foi o que eu fiz hoje. Faz um exercício no final do dia. O que é que eu fiz hoje? Vai lá, atualiza teu currículo das coisas que você vai fazendo ao longo do tempo e que faz diferença para você. Entendeu? Que você pode... E o Bruno estava perguntando aí, colocar isso de todas as experiências? Não, talvez das principais, né? Destacar, escolher algumas, né, Ana? Bruno, a ideia é o seguinte, você faz isso linkado com o que você quer com o cargo. Certo. Lembra da descrição lá em cima? Você não vai pegar o que... Gente, eu trabalho há 30 anos praticamente. Eu vou falar das minhas experiências na Ford, no meu primeiro estágio. Eu não preciso falar disso agora. Por quê? Porque eu quero alguma coisa para esse momento ou com aquela definição. Então, você vai pegar as suas melhores entregas. Sabe como isso pode funcionar bacana, Isley? Com as pessoas que estão paradas muito tempo. Veja, a pessoa tinha uma mega produção, estava super bem numa empresa tal, e por uma situação, inclusive, no meio da pandemia, pode ter acontecido de ter perdido o vínculo empregatício. Essa crise toda, né? Desde 2014, sim, muita gente perdendo emprego, né? Pois é. E aí, você diz, mas Ana, eu estou parada há muito tempo. Gente, não foca no tempo parado. Foca no que você entregou quando você estava funcionando dentro do momento de trabalho. Na hora que você mostrar isso no seu currículo, vai dizer, vai ser claro que vai ficar claro para a pessoa que você não está se desculpando porque você não arrumou emprego depois. Você simplesmente está vivenciando uma situação atípica. Por quê? Porque você tinha resultados bacanas que tinham sido entregues antes. E você colocou isso no currículo. Aproveita. Ai, Ana, olha, eu tenho certeza que isso encheu um monte de gente de esperança aí. É isso, porque gente. Esse medo, essa até vergonha, né? Poxa, eu estou há tanto tempo fora do mercado, vão achar que eu sou incompetente, vão achar que eu não sirvo. E, na verdade, aí você deu uma deixa muito importante para a gente driblar isso, né? Que bom, Ana. Obrigada. Gostaram? Que bom, então. A ideia é essa. A gente vai ficar trazendo sempre conteúdo que faça, que operacionalize, que faça você caminhar concretamente na prática. É essa a ideia. Que coisa boa. Gente, esse é o perfil da Ana
no Instagram, inclusive está transmitindo ao vivo esse papo aqui, né, Ana? Que coisa boa. Verdade. Esse é o Instagram da Ana, todo mundo pode seguir, pode acompanhar, pode tirar dúvidas. A Ana sempre faz lives muito bacanas, eu acompanho todas, já disse isso a ela. E é muito bacana o conteúdo que ela produz. Então, segue lá, ana.cantarelli, no Instagram, e continue acompanhando. Mas, claro, toda quarta-feira a gente tem o privilégio de ter ela aqui com a gente. É verdade. Então, Isli, muito obrigada pelo convite mais uma vez. Um prazer estar aqui, viu? Obrigada, Ana. Até a próxima quarta, então. Até a quarta. Um abraço. Tchau, tchau.